vez, tive um pouco antes da pandemia, passei lá falei para o Sérgio já umas 2 semanas rodando no Rio Negro, navegando no Rio Negro, fui em Aldeia de Índio. Como eu aprendi com os índios, Sérgio, fiquei impressionado. A gente foi visitar, ele falava para mim, aqui nós vamos entrar agora no supermercado. Ele entrava com ele no mato, pegava um fruto, pegava outro. Fiquei alguns dias lá. Agora nós vamos na farmácia de vocês. Pegava uma erva aqui, uma casca de madeira ali, sabe? Aquilo é dele. E eu vi uma lavoura de mandioca, que estava tudo abandonada. Eu falei, por que essa lavoura de mandioca está aqui? Porque eu quis mostrar para o meu pessoal que não pode ter mandioca, só mandioca, que nem o civilizado faz, só soja. Porque você desequilibra a natureza. A natureza é pródiga. Tem que plantar no meio da floresta, porque o bicho que gosta da mandioca, ele tem que andar um pedaço, acha um pé de mandioca aqui, ainda acha outro pé de mandioca lá. Quando ele vê aquilo tudo junto, ele vem de bando e se reproduz ali e acaba com aquilo e desequilibra a diversidade biológica do planeta. Índio me falando isso, cara. Índio me falando isso. Ele sabe o que está fazendo. E nós optamos por isso, grandes fronteiras, que o mundo nos obrigou a isso. O mundo faz isso. Grandes lavouras, tecnificadas. Mas agora começa a vir um grupo de inteligência. Gente, está acabando as abelhas. Você sabia que sem abelha não tem grão? Quem fecunda a soja, quem fecunda o milho, é a abelha. Então, se você não tiver abelha, você não vai ter fecundação. E a flor sem fecundar não vira fruto. Olha que absurdo. Hoje tem gente, Sérgio, alugando colmeia. Tem um parque enorme de colmeia para os produtores rurais. Ele paga, você me paga para levar lá, eu pago o diário de aluguel. Eu deixo minhas abelhas pegando a flor da soja, fazendo meu mel, e o mel é meu. Então, está mudando a cabeça. Está repovoando com vários tipos de abelha. Parece bobagem, mas olha que coisa, ninguém vê isso em mídia, mas é assim que está acontecendo. Eu acho que o orgânico e o biológico vão chegar, mas ele é caro. Para combater uma lagarta, por exemplo, eu pulverizo um defensivo hoje, amanhã não tem mais lagarta. O biológico é um bicho que vai comer lagarta, então tem que criar esse bicho, botar ele lá para comer lagarta, ele come no apetite que ele tem, então é lento e caro, é muito caro. Distribuir essas lagarta-mãe que vai comer lagarta-filho é caro. Então essas coisas vão ter que ter produção industrial elevada, tecnologia de distribuição desses combate biológico. Já tem muita coisa evoluída, muitos. Vem o Globo Rural, você vê coisa que me impressiona ali. E outra coisa que você vai ver agora, já começa a estar forte isso, é a harmonia ambiental. Tem muitos experimentos, Sérgio, que eu estou ficando impressionado, que é combinar lavoura, pecuária e floresta. Está sendo espetacular. Você tem um ciclo de produção definido, o clima é mais definido, você tem uma rotação de solo mais qualificada, tem uma série de vantagens com isso, e você tem 3 tipos de negócio, não é um negócio único. Eu estou impressionado com isso. Essas tecnologias de baixo carbono, quase todo produtor agrícola de grande porte já está preocupado com isso, já está focado nos instrumentos que fazem ser uma produção agrícola de baixo carbono. A gente está evoluindo, sim senhor, já estamos em harmonia com o ambiente. Pega um pequeno produtor aí, daquele que eu falei, subsistência, aí o cara jogou fezes no rio, aquilo é nada, gente, no universo da produção agrícola brasileira, e aquilo vai para a mídia, como se fosse o agronegócio brasileiro. Não é. Uma coisa que está ficando muito complicada é o grau de exigência. O mundo consumidor está percebendo a tua força. Ele pode explodir de ganho uma empresa ou explodir de prejuízo uma empresa na hora que ele toma a decisão de compra. Hoje, importa muito quem que faz isso, aonde está fazendo isso e como está fazendo isso. E não é só eu falar que estou fazendo isso, eu tenho que provar que eu estou fazendo isso. É a rastreabilidade. Se o meu boi entrar no Pará, por exemplo, na reserva do Pará, o JBS já não compra esse boi mais, ele tem monitoramento, sabe de onde esse boi, ele consegue geoposicionar cada boi que chega na fazenda dele e onde que ele veio. Esses chips captam e transmitem. Ele sabe se ele navegou, transportou de um para outro, em tudo. Você já começa a ver isso em milho, em safras de milho. Você pega por lote, você sabe que lote que foi esse, que defensivo que foi usado, em que idade foi aplicado, porque os defensivos tem que ter uma carência entre eu aplicar e colher. Não intoxica as pessoas. E tem gente que não respeita isso. Eu consigo monitorar isso por uma série de fatores. Então, eu acho que a rastreabilidade vai exigir reputações idôneas. Não é fazer para enganar ninguém, não. É provar que eu faço. É mostrar meus números, mostrar os meus registros, né? E uma carência forte do agro, eu não digo do agro no Brasil, tudo é ruim, é informação. A gente é o país mais desinformado que eu já vi no planeta, gente. A gente não tem informação. Eu estou falando a nível geral. É lógico que quem está me assistindo aqui tem uma formação familiar, um nível social diferente, estudou, mas nós somos exceção nessa regra. A grande maioria não é isso. Então, eles são informados como massa de manobra. O que convém eu faço eles entenderem. Olha o empobrecimento da nossa educação. Nosso povo está muito ignorante. Fiquei surpreso outro dia com uma pesquisa do MEC,
que no segundo grau, 50% dos alunos testados não sabiam identificar 3 personagens num texto escrito, meu Deus, e não sabiam 70% das contas mais elementares para aquele nível deles. Mas desemprego, gente, não é desemprego, é falta de competência. Eu tenho clientes meus que têm precisando de colocar 1.000 pessoas trabalhando, não tem competência, não encontra. Então não tem gente preparada. Mudou esse negócio. E os preparados, Sérgio, estão indo embora para o informal. A CLT está falida. Estão indo para o informal ganhando muito mais, tendo mais liberdade, comprando plano de saúde, PME, tem um aí amigo nosso que é de plano de saúde, e se ficando dependente. Ele ganha os 180, sabe? Então ele compra o plano de saúde, ele faz a previdência. Esses são os mercados surgindo. Renda gera consumo. Eles vão comprar coisas nossas. Quanto menos Estado, mais vão comprar da gente. Então eu acho que essas coisas estão começando a mudar. E a informação é muito pobre, você não tem informação no campo. O produtor rural tem dificuldade incrível de captar informação, preencher planilha, sabe? Ele não tem muito, são raros que têm essa informação. E não por coincidência, os que têm são os mais eficientes. Agora, olha o que eu já vi, Sérgio. Tem uma empresa que eu conheci com muita empresa, eu tenho conversado muito pela academia, Sérgio, muito procurado por empresa internacional. Tem uma empresa aí que me trouxe uma solução, dependia do 5G, que é meu próximo item que eu vou falar aqui, porque o nosso grande problema é que 70% das propriedades rurais não estão conectadas na rede, então é uma dificuldade grande fazer soluções tecnológicas nesse nível. Mas olha o que conectividade é meu próximo assunto. Então, a chegada da 5G vai habilitar um monte de coisa. Eu vou te mostrar um exemplo. O cara me trouxe uma solução em que eu pego o meu trator, posiciono ele na minha fazenda e faço um geoposicionamento da área que eu vou trabalhar com ele. Longitude, latitude, ele se me localiza. Ele trava aquilo. Esse trator pode até não ter piloto, viu, Sérgio? Ele pode andar sozinho. Ele vai começar a fazer toda essa lavoura de plantio, o que estiver fazendo, radiação ou colheita, qual a ação que eu estiver fazendo naquele momento. E quando eu dou start para ele, eu já enchi o tanque, ele começa a marcar tudo, Sérgio. Quanto tempo ele demorou, quanto combustível ele gastou, quanto ele plantou por hectare, tudo. Ele não tem que anotar nada. Isso vai direto para um computador, tudo. Então tu começa a ter os dados desse cara, no plantio, na colheita, na embalagem, na logística. Eu vou acompanhando todo o ciclo, sem ter que imputar dado na caneta, digitar no computador, nada. Eu captura simultânea. Me teve algum outro agora, Sérgio, que me trouxe uma solução. Estou vendo tudo. Até vou criar um grupo sobre isso, Sérgio, de startups que estão focados na tecnologia do agro. E trouxe outro grupo agora que consegue monitorar desde 1986, traçar um mapa de Sarandi, no Paraná. Olha, de 1986 até hoje, eu posso comparar com você toda a variação climatológica, mínimas e máximas, volume de precipitação, tudo isso. Eu coloco isso. E faço uma média ponderada, e faço um indicador desses números. E associo ele com a produção do município e os hectares plantados, vou ter produtividade. Eu consigo te mostrar a interferência desses fatores climatológicos daquele município na expectativa de produtividade se ele continuar evoluindo daquela forma. Olha, já temos isso pronto, Sérgio. Temos isso pronto. E sabe de onde vem esses dados? Das estações que já existem. Não tem que investir mais nada. Elas estão aí. Mas estão desplugadas, Sérgio. A hora que eu pluguei, está tudo no meu colo. A 5G vai dar uma revolução nesse ambiente. Teve um outro que me trouxe, meus alunos, uma coisa que eu fiquei impressionado. Ele me mostrou isso online na minha sala. Ele consegue monitorar uma lavoura. Ele plugou e me mostrou lá no Corn Belt americano. Ele estava focalizando ao vivo uma lavoura. Essa lavoura ele estava vendo com 1,5 metro de distância. Meu Deus! 1,5 metro de distância é a altura de um agrônomo vendo uma... Ele consegue ver nessa altura, subir, dar um zoom. Olha o que ele pode ver. Ele tem uma série de parâmetros de inteligência artificial que você tem o dia do plantio. Aí, pela massa verde, você vê quantos não germinou, qual o atraso genético da planta, isso vai implicar em mais chuva. Ele já tem parâmetros definidos, eles conseguem guardar esses dados e orientar o produtor rural. Então, gente, tem muita coisa fantástica chegando no agronegócio. Isso vai ser uma explosão de evolução em prazos muito curtos. Fiquem atentos a isso, sabe? Não fiquem presos só na mídia nacional, vai para outras mídias, vai para jornais, vai para congresso, vai ver essas coisas. E aí, amigos, gostaram do filme? Se gostaram, dê um like, compartilhe com a sua comunidade, inscreva-se no canal e aperte o sininho, que assim toda versão nova chega no seu smartphone automaticamente. Muito obrigado!